8h33, de volta com Folha no Ar, aqui pela Folha FM, em 98,3. Hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, dia, né, para você conferir aí o jornal Folha da Manhã impresso nas bancas e também já nas casas dos assinantes. Voltamos com Folha no Ar, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Hoje no programa, com prazer, estamos recebendo e conversando aqui com o doutor Leonardo Bacelar. Ele é médico psiquiatra especializado em medicina ocupacional e engenharia de segurança do trabalho e fala sobre todas essas consequências da falta de cuidados prévios, preventivos com o nosso cérebro. Que coisa impressionante é a ciência e a medicina. E o doutor Leonardo falava mais cedo aí, aquela velha, antiga frase: prevenir é melhor que remediar, inclusive para o cérebro. Isso se aplica também e claro, muito, né, mais do que você imagina ao cérebro. Muitas doenças podem estar relacionadas única e exclusivamente ao seu cérebro e às vezes nem medicamento você precisa. É só uma conversa com quem realmente entende. Meu caro Arnaldo Neto, eu volto com você para você refazer aquele gancho que você deixou aí no bloco anterior, por favor. Bom, Nogueira, para ganhar tempo, doutor, foi a colocação do Maurício. Maurício Batista, nosso ouvinte número 1, né? Vemos um crescimento muito grande da depressão. Quais seriam os motivos mais relevantes? Eu queria que o senhor aproveitasse durante a resposta para falar o papel da campanha Janeiro Branco para desmistificar ou tentar quebrar o preconceito em relação a essas questões relacionadas à saúde mental. A depressão, na verdade, a gente tem visto um pequeno aumento aí nesses últimos anos, 2 anos, né, e meses, mas relacionados a esse processo pandêmico de ansiedade, de todo esse processo de confinamento. As pessoas têm ficado mais deprimidas. Só entender que a depressão é uma doença crônica, tá? A depressão é uma doença que ela não começa hoje. Ela vem evoluindo com você e você vai tendo oscilações do humor, perda de interesse, tristeza profunda, perda de ânimo, pode ser confundida com ansiedade nesse início. E aquilo que a gente falou no início, esse retrovisor que vai mostrar a gente, talvez daqui a 4, 5 anos eu consiga dizer quanto foi esse aumento de depressão, quanto foi esse aumento de ansiedade nesse processo da pandemia. A gente tem visto mais casos de depressão e nós acreditamos, né, que seja relacionado a esse processo de confinamento, de pandemia que a gente está vivendo. Tá? Só para ter uma ideia, se não me engano, a última estimativa brasileira era em torno de 6% da população brasileira que tinha algum grau de depressão. É gente pra caramba. 6% é muita gente. Voltando aí, pegando o gancho do Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco, na verdade, o objetivo dele é justamente esse: você promover a conscientização, quebrar esses tabus, mudar os paradigmas, orientar os indivíduos, as autoridades, a questão de respeito e importância relacionada à vida e à saúde mental. O grande objetivo dele é esse. No início do programa eu falei, né, que essa campanha existe desde 2014 e ela vem tentando desmistificar o que acontece com a saúde mental, desmistificar todo esse processo de psicofobia, de dificuldade em aceitar ir a um psiquiatra, a um psicólogo, de procurar ajuda. Isso eu acho que ele está conseguindo fazer palestras, oficinas, cursos, workshops. A gente vê isso de uma forma muito mais... entrevistas, como eu estou fazendo hoje, de uma forma muito mais educativa e preventiva. Eu acho que é basicamente esse o objetivo do Janeiro Branco.
Leonardo, a questão de saúde mental e emocional, acho que ela acaba atingindo o entorno também. Vou fazer, Nogueira, minha última pergunta e você conclui com as suas e as dos ouvintes, por favor. Ela não é só a pessoa que é atingida, ela envolve o entorno. A família sofre junto, né? Quem está próximo, quem trabalha, todo mundo sofre junto. Qual é a postura desse entorno em relação a quem está passando por isso? Porque às vezes a gente não sabe se a gente tenta estimular a pessoa a reagir de alguma forma, isso pode estar até prejudicando, porque essa pessoa deveria procurar um atendimento. A gente indica o atendimento e tenta estimular também. Quando não é você, ou quando não se identifica que é você o principal alvo desse problema de saúde mental e emocional, como agir com o outro? Qual seria o principal conselho a agir com quem está passando um problema como esse? Arnaldo, o principal conselho médico que a gente pode dar é a pessoa tentar entender que aquela outra pessoa está doente. Tá? Depressão, por exemplo. Depressão é uma doença séria. Como o Cláudio falou mais cedo, não é frescura. Então, quando a pessoa, os familiares, o apoio, o chefe daquela pessoa no trabalho, o gestor dela, o líder, o familiar, a mulher, o esposo, os filhos, entendem que aquela pessoa está ficando doente ou está doente, é o principal passo. Porque daí você consegue ajudar. Daí você consegue levar ele a um médico, se ele não quiser ir, levar ele a um psicólogo, se ele não quiser ir, estimular ele a praticar práticas saudáveis, como exercício físico, como as terapias alternativas que a gente falou, e ajudar nesse processo, que é um processo muito difícil. Você estar com uma patologia, como a depressão, que te leva a não querer sair da cama muitas vezes, a não ter prazer pelas coisas, a falta de vontade, isso é muito difícil. Então tem um grau de estímulo, mas um estímulo no qual a pessoa entende que você está doente e que você precisa de ajuda. Dar o remédio, muitas vezes, aquela pessoa nem o remédio quer tomar. E conversar, escutar, muitas vezes a pessoa precisa falar, outras não, quer ficar quieta, respeitar essa questão do certo isolamento que ela precisa, entender o que está acontecendo. Então a família, o apoio familiar, o apoio de amigos e do entorno, como você falou, é muito importante. É muito importante e deve existir. Ajuda o tratamento. É óbvio que você não vai querer pegar aquela pessoa e botar ela para correr uma maratona. Tudo tem que ser dosado de acordo com o que está acontecendo com ela, né? E ouvir, eu acho que vale a pena o familiar ir ao psicólogo que está indo, ou ir ao médico que está indo, e ouvir o que está acontecendo. E se informar, como é que eu devo... Existem grupos de apoios hoje para diversas doenças mentais. Você botar na internet um grupo de apoio para transtorno afetivo bipolar, você vai achar. Para depressão, você vai achar. E vai achar na sua região. Hoje nem precisa disso, porque você pode fazer online. Esses grupos têm atendimento online. Então, esses grupos de apoio à família, não só ao paciente, é muito importante que você comece a ver pessoas que têm os mesmos problemas que você e como é que eles estão lidando com aquilo. Trocar experiências. Perfeito? Perfeito. Bom, Arnaldo, aqui no grupo de WhatsApp, como você citou, do blog Opiniões e do Folha no Ar, meu caro doutor Leonardo, tem aqui a participação do Jefferson, reitor do IFE, que esteve conosco aqui na segunda-feira, nosso querido professor Jefinho. Ele diz aqui o seguinte: parabenizo o amigo e professor doutor Leonardo pela lucidez, autoridade e didática na abordagem de assunto tão pertinente para todos nós, especialmente em um tempo de tanta aspereza e que vem fragilizando muito nossas mentes e corações. Um fraternal abraço ao senhor, doutor. Um abraço para o Jefferson. Isso. E tem aqui duas perguntas. Uma vem do Sávio e me parece bem pontual, bem específica. Doutor Leonardo, tem sido um padrão, entre aspas, em pelo menos um local de atendimento público, o psiquiatra provê o paciente com uma carga de alprazolam para uso em 2 meses? Tal quantidade parece ser perigosa quando o paciente, além de depressivo, tem transtorno de ansiedade. No caso específico, tal paciente cometeu suicídio
né, e aí é que fica específica a pergunta, né, aos 34 anos de idade, em novembro do ano passado. Este procedimento é padrão? Isto é, o paciente só terá marcado o retorno para daí 60 dias. E é seguro tal carga de medicamento na posse de um paciente com estes transtornos? Pergunta do Sávio aqui no grupo de WhatsApp. É uma pergunta difícil de responder, porque a gente não sabe, não participou desse processo do que realmente aconteceu, né? Mas eu desconheço, não sei, onde eu trabalho no setor público, trabalho no CAPS-AD, com álcool e drogas, lá a gente não dispensa medicamento dessa forma, a gente dispensa medicamento semanalmente, ou até diariamente, vai depender de cada caso. Eu acho que é um caso específico que estava sendo avaliado por um profissional específico, que se ele medicou dessa forma, foi o que ele achou melhor no momento. Não vejo... a gente tem que entender que muitas vezes o paciente que vai chegar ao extremo de cometer um suicídio, ele pode estar muito bem naquela semana, pode nunca ter tentado cometer suicídio, independente do processo depressivo ou não, o suicídio não tem a ver só com depressão, só com ansiedade. Muitos gatilhos podem ter acontecido nesse processo. Então, não sei se é a normativa daquela instituição liberar medicamento dessa forma, se o médico resolveu, por algum motivo, dar uma receita com tanta quantidade assim, mas, infelizmente, eu não tenho como responder completamente essa pergunta sem a gente conhecer melhor o caso, sem saber o que está acontecendo, né? Mas, aproveitando o gancho do suicídio aí e da história do medicamento, a maior causa de suicídio hoje, o doutor Maurício Cocar fez uma palestra muito interessante na prefeitura há pouco tempo atrás, que ele trouxe, no final do ano passado, meio do ano passado, a doutora Lana, que é a coordenadora de saúde mental da prefeitura, levou ele para fazer essa palestra com toda a região da saúde mental nossa. E ele demonstrou nas estatísticas da prefeitura, a maioria das mortes que acontecem por suicídio é por enforcamento. Então, você vai proibir a venda de corda? É complicado isso, entendeu? É difícil. São situações pontuais que têm que ser revistas. Se houve algum tipo de falha no processo, a gente faz isso no dia a dia. A gente precisa rever o que a gente fez. Então, infelizmente, não tem como eu julgar ou dizer se essa X ou Y quantidade de medicamento é grande ou não é grande, ou é pequena ou não é pequena. Vai depender muito do caso de cada paciente e de cada situação. Sinto não poder responder completamente a pergunta, mas eu acho que o que aconteceu, infelizmente, acontece. A gente vê, o suicídio é uma realidade e tem que ser abordado como tal. Existem a imprensa hoje segue certas normativas, né, discutidas com a Associação Brasileira de Psiquiatria, discutidas com as entidades relacionadas ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, sobre como abordar isso de forma não estimulatória, né, do suicídio, e tanto que as manchetes que se tem de suicídio hoje são muito claras, né? Inclusive a abordagem. Geralmente, quando você vê uma rede de televisão, um jornal, uma revista falar sobre suicídio, ele fala sobre a opinião do especialista com relação ao suicídio também. Não sai só que a pessoa se joga do 13º andar, não. Ela fala todo um processo do que acontece, de como é que é, para você ter uma noção de que isso geralmente é uma doença que levou a pessoa a fazer isso. Espero ter respondido da melhor forma possível. Sim, muito obrigado. Uma das primeiras coisas que eu aprendi do rádio, isso já tem 30 anos, foi justamente isso, né, Arnaldo? Na verdade, a gente não anuncia a morte por suicídio, a gente não divulga. A gente prefere não, eu particularmente prefiro não divulgar. Arnaldo também. Tem uma discussão internacional em relação a isso, né? Do que é divulgado e o que não é. Normalmente, pessoa pública é inevitável, né? Não é inevitável, aí é ponto pacífico. E espaço público, que é uma coisa que é muito duvidoso, se coloca ou não por ser espaço público. Particularmente,
eu sou contra até em espaço público, mas é uma coisa que se analisa e sempre trazendo, como o doutor Leonardo colocou, sempre trazendo esse contraponto, sempre trazendo essa análise da saúde mental, do que leva a um extremo como esse. Na verdade, você tenta desestimular. Exato. A ideia é essa. A ideia é essa. Mas é um assunto que, Cláudio, tem que ser abordado. Tem que ser abordado. Não tem por que você esconder isso. Você falar sobre suicídio não aumenta suicídio. Pelo contrário. Quando você fala sobre suicídio, você diminui a tendência, né, a progressão porque o suicídio é a ponta. Antes de você se matar, você tentou se matar. Você vai tentar se matar. Então, se você conseguir abortar isso lá atrás, nada como psicoeducação. Não deixa de ser, entendeu? E é o que Arnaldo falou, é uma discussão internacional e a gente passa um dia inteiro discutindo isso. Sim, claro, eu vou ouvir sempre a ciência, vou ouvir sempre o senhor, vou ouvir sempre quem conhece de fato, e se tem números aí assim, então que não há problema algum em mudar esse comportamento, mas eu acho que é aquela história, tem que trabalhar a cabeça da gente. Agora há pouco mesmo eu estava falando aqui, Folha no Ar, primeira edição. O Cristiano até falou, Nogueira, mas não tem mais a segunda edição, porque a gente mudou toda a programa. Falei, calma, isso é caguete. Daqui uns 2 anos eu acabo com isso. Então, assim, tudo está na cabeça da gente. E principalmente, né, tanto a vitória quanto a derrota. Muitas das vezes está exatamente na cabeça da gente. Bom, e para fechar aqui o programa, caso o Arnaldo tenha também mais outras perguntas, fique à vontade, claro. E o senhor também queira colocar alguma coisa que a gente não falou, também fique à vontade. Mas tem aqui o grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, e um colega do senhor de profissão, Flávio Mussa Tavares. Cara, o colega Leonardo, poderia falar um pouco sobre a virada maníaca induzida por antidepressivos? Ainda fala, poderia falar algo também sobre sua experiência com dependência química como doença mental e sobre dependência não química? Bem, vou tentar abordar de uma forma bem sucinta, porque a gente tem pouco tempo. A gente falou de depressão, né? Uma coisa interessante, o Flávio falou aí, quando você tem o processo depressivo, você acaba usando um antidepressivo para aquela pessoa. Tratar ela com antidepressivo é o correto, tá? Em alguns casos, você não tem noção se essa pessoa vai ter um transtorno afetivo bipolar. O que é isso? Ela vai oscilar entre depressão e euforia, e mania. E ela entra no seu consultório, ou vai ao posto de saúde, ou vai com um processo depressivo. O que acontece? Quando você começa a tratar a depressão com o antidepressivo, se ela tiver uma doença, que é a doença afetiva bipolar, ela pode entrar em mania pelo uso do antidepressivo. Ou seja, eu posso induzir essa mania dela, induzir essa euforia dela. Então a gente tem que tomar cuidado. Todo paciente que a gente começa um tratamento de depressão, isso é o meu ponto de vista, eu sou claro nisso, inclusive, falo para os alunos da faculdade. Todo paciente que começa um tratamento para depressão, que nunca tratou nada antes, você tem que acompanhar ele de perto. Porque mais ou menos entre a 4ª e a 6ª semana, essa virada pode acontecer. Eles chamam de virada maníaca. Você sai do processo depressivo e você entra numa curva de euforia. Então, quando você acompanha essa pessoa de perto, você sabe o que está acontecendo com ela. Dá um antidepressivo e mandar a pessoa voltar daqui a 2, 3 meses, ele pode fazer essa virada, você perdeu isso e não conseguiu tratar da forma correta. Que seria você reduzir a dose ou retirar o antidepressivo e tratar a mania e tratar uma doença diferente, que tem depressão junto, mas que não é depressão, que é o transtorno afetivo bipolar, que também não tem nada a ver com aquela bipolaridade diária que a gente fala, eu estou bipolar, hoje eu estou mal, amanhã eu estou bem. Não, são coisas diferentes. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele tem esse perigo quando você começa um tratamento para depressão única, porque a pessoa está deprimida, mas você não sabe se ela vai ser um bipolar lá na frente. Então, como o Flávio pediu para falar, é basicamente isso. Toda pessoa que tiver iniciado um processo de uso de antidepressivo, você tem que observar ele, acompanhar de perto, para saber se isso não vai virar uma mania. Acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo.
Tem sinais clássicos de depressão que a gente pode... a experiência vai levando a gente a saber que se aquela pessoa ali, eu tenho uma dúvida da bipolaridade dela, se eu não tenho. Então a gente tem esse feeling, né, médico que a experiência vai levando a gente a ter. Mas é importante você começar o tratamento e acompanhar. Na verdade, é importante você acompanhar qualquer tratamento. Eu não consigo entender você fazer uma medicação para um paciente, iniciar uma terapia para um paciente e mandar ele voltar daqui a 2 meses. Então você vai ter que ter um acompanhamento bem de perto desse tipo de paciente. Essa foi a primeira pergunta, né? A outra, Cláudio, só me lembra aí que eu me perdi. Eu achar que ele pergunta sobre a dependência química, e não química. Eu trabalho no CAPS-AD com dependência química, né? Posso incluir... Desculpa, posso incluir umazinha minha aí. Dependência química é inclusive alcoólica, né? Sim, inclusive álcool. As pessoas acham que dependência química é só alguns tipos de... álcool, droga, medicamento. Exato. A não química seria, por exemplo, dependência de jogo. Exato. Aí, só perguntar, é verdade que durante essa pandemia aumentou muito o número de alcoólatras, alcoólatras em função do alcoolista, em função do álcool em gel, em função do álcool nas mãos, é verdade isso? Aí o senhor segue na... Eu não tenho aqui em mãos estatísticas oficiais sobre isso, tá? Mas a gente viu no CAPS um aumento irregular, assim, não foi uma frequência todo mês chegando muita gente, não. A gente viu um aumento irregular no atendimento, a gente viu um aumento do consumo, principalmente no início da pandemia, as pessoas ficaram mais confinadas. A dependência química é uma coisa muito séria, é uma coisa que tem que ser tratada, é uma coisa que a pessoa... Entra também a psicofobia de negar, de achar que é falta de vergonha. Não, é doença. É doença. A dependência química é uma doença e tem que ser tratada como doença. Não é falta de vergonha na cara, não é falta de caráter. Pode ter envolvimento de outras questões sociais nisso? Pode. Mas é doença. E como toda doença tem que ser tratada. Da mesma forma que outros tipos de dependência. Se a pessoa não está conseguindo, está em voga agora, dependência de internet, dependência de jogo tanto online como jogo carta, cavalo, aposta, isso tudo tem que ser tratado. Tudo, a pessoa que perde o controle sobre o que ele faz, que abusa daquilo que faz, e aquilo está afetando a vida dele, tem que tratar. Independente de ser químico ou não químico. Mas o que a gente vê é que, na maioria das vezes, na maioria das vezes, as pessoas encaram isso não como doença, mas como falha, né? Falha da pessoa, falha do caráter, ou falha da falta de vergonha na cara, como a gente citou aqui, entre aspas. E, na verdade, não é doença. E tem outras doenças que deixam a pessoa dependente de álcool, dependente de drogas, e que atuam concomitantemente. Você pode ter uma pessoa deprimida e dependente de álcool e drogas. Pode ter uma pessoa dependente de jogo. Você pode ter uma pessoa com transtorno afetivo bipolar e dependente químico. Então a gente tem que entender e tratar isso. E pode ter o dependente químico por si só. O alcoolista, o usuário de cocaína, de crack, de maconha. A gente tem que entender isso e abordar de uma forma individual e coletiva. Não só individual, por quê? Porque a abordagem vai ser para cada paciente. Mas coletiva, como a gente tem o CAPS. A pessoa pode ir ao CAPS e fazer os grupos que existem no CAPS, o CAPS-AD, como existem clínicas em campos que fazem isso. Então você não tem uma questão relacionada só a caráter nisso. Pelo contrário, tem que pensar nisso como doença. Se você não pensar como doença, e muitas vezes eu falo isso para o paciente, você tem que entender que você está doente e que você é doente, para você aceitar o tratamento. Senão você não aceita tratar e não trata. E é muito difícil tratar. Muito difícil para a família, muito difícil para o paciente, muito difícil para o médico, para o assistente social, para o psicólogo. Não é uma coisa fácil. Então, essa abordagem tem que ser multidisciplinar e tem que ser multifamiliar, muitas vezes, para a pessoa entender aquilo.
Perfeito, amigo. Olha, sinceramente, 8h58, parece que nós nem conversamos direito, que tem tanta coisa para falar, né? Mas eu acredito, e é minha opinião, mas acredito que tenha sido, sem dúvida nenhuma, um dos melhores programas para que a gente possa fazer o que o Grupo Folha da Manhã se presta a fazer também, que é esse serviço social, que é essa aproximação, como a gente sempre fala aqui, entre o conhecimento, né, e a necessidade desse acesso ao conhecimento, entre a ciência, ainda mais nesse momento aí, né, entre a luz e a escuridão, que é o nosso papel aqui, e, claro e evidente, só conseguimos desenvolvê-lo com a ajuda, com a participação de pessoas como o senhor. Quero agradecer muito aqui a sua presença virtual, por enquanto ainda, no nosso programa, e dizer que é agosto, né? Amarelo. Está anotado aqui para a gente não esquecer. Outubro. Desculpa, outubro rosa, setembro. É setembro. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Perfeito. Muito mês, gente. Não, mas está anotado. Eu anotei agosto, mas para setembro é um pulo, também para adiantar. Não, mas está anotado. Olha, muito obrigado. Agradecer a vocês. Foi um prazer imenso. Eu acho que o que a gente puder fazer uma linguagem em que as pessoas possam entender o que a psiquiatria, a psicologia, todo o setor relacionado à saúde mental é uma coisa acessível, deve ser acessível, e que as pessoas devem procurar sempre a prevenção. Se precisar tratar, vamos tratar, mas se puder prevenir, é muito melhor. Obrigado, Arnaldo, também. Arnaldo? Eu que agradeço, doutor, aí pela entrevista, pela contribuição à sociedade. Acho que é um assunto que a gente tem que abordar mais até, né? Falar sobre isso, como você mesmo colocou, essa questão de suicídio, a gente voltar a falar sobre isso em setembro, mas não só em setembro, é um assunto que tem que ser recorrente. A saúde mental realmente, né, com a pandemia, não foi fácil para ninguém aí em relação E faltou, o que a Nogueira falou, né? Se a gente tiver tempo, a gente ia conversando aqui muita coisa ainda, porque tem o pré-pandemia, o medo, né, do que ia acontecer na pandemia, tem a pandemia em si e tem o pós também. Agora vem o pós-pandemia. Que vem os traumas aí também. Mas enfim, muito obrigado pela entrevista e em outras oportunidades a gente vai poder falar sobre isso. Tá certo. Um abraço mais uma vez, doutor Leonardo. Transmito aqui, ó. O Mário Filho diz aqui no Face. Os filhos de Vânia e Carlinhos Bacelar são 1000. Um abraço pra Mário. Wanda Terezinha também Vasconcelos diz aqui, ó, muito bom, parabéns. Então, além do Alceni Bueno diz aqui, ó, parabéns ao Grupo Folha pela escolha do tema e do entrevistado. Então, parabéns para o senhor. Muito obrigado. Dê um abraço aí nessa família maravilhosa aí. Quem está sumido é o doutor Heraldo. Tem tempo que eu não vejo o doutor Heraldo. Mas está bem, né? Está tudo tranquilo. Tá bem. Então tá bom. Vai lá, se cuida aí, amigo. Grande abraço e obrigado mais uma vez. Bom, 9h01, este é o Folha no Ar e a gente fecha esse programa de hoje. Doutor Leonardo, se quiser sair, fique à vontade, esteja aí. Eu sei que você está cheio de coisa para fazer aí, tem muita gente para atender. E eu vou só fechar aqui, meu caro Arnaldo, a manchete principal do jornal Folha da Manhã de hoje, que é o impresso, está nas bancas. Campos restringe vacinação contra a gripe por falta de doses. Ok? Eita, nós. E aí, vem aqui a alta procura após primeiro caso do influenza H3N2 confirmado. Bom, a minha opinião aqui, só rapidinho, Arnaldo, declara, e o comentarista que é você, é o seguinte: por um lado, claro, está faltando vacina, não é culpa da prefeitura, isso vem do governo federal, fato, ponto. Por um lado, até eu fiquei muito feliz com essa procura grande, porque é sinal de que as pessoas estão conscientes da importância da vacina e prevalece a ciência. Meu caro Arnaldo. Pois é, Nogueira. Ontem eu falei com você ontem, né? Tive em 2 postos, no Parque Rodoviário, na Balieira, logo depois do programa, né? Só o tempo de sair daqui e tentar ver como estava a situação, os 2 com as senhas esgotadas, né? Distribuição de senhas esgotadas e gente procurando.
Inclusive, ia ter, em um dos postos tinha o aconselhamento a quem quisesse voltar às 3 horas, que caso alguém tivesse retirado a CN, mas não tivesse voltado, as doses seriam distribuídas. Mas, enfim, houve uma procura muito grande em relação a essa vacina. Vale destacar que ela não imuniza contra essa H3N2, mas ela chamou atenção. Quando esses casos de gripe, esse surto, digamos assim, na capital fala-se em surto, né, em endemia. No interior, a Prefeitura de Campos afirma que não tem como quantificar com exatidão esse número de casos, porque não tem testes. O Estado faz testes pontuais, então você não tem como quantificar esses casos. Esse é o primeiro confirmado, é o primeiro caso confirmado. Não quer dizer que não tenham outros que não tenham sido confirmados, como a partir de agora também, se a pessoa tiver gripe, sintoma gripal, e um exame de Covid negativo, ela vai entrar, né, como possível caso de H3N2, porque é muito provável devido à circulação do vírus. Enfim, mas eu ouvi você falando sobre isso também no começo do programa, né, antes de eu entrar aqui na nossa videoconferência, eu ouvi você falando sobre isso. Realmente, é um sinal de que o brasileiro confia na vacina, né? É mais um sinal de que o brasileiro confia na vacina, porque essa procura foi muito grande. E também você falando aí sobre, não é culpa da prefeitura. E realmente não é culpa direta da prefeitura em relação a essa falta de doses, porque há uma distribuição que tem um esquema de distribuição que passa pelo governo federal, passa pelo governo estadual, até chegar aos municípios. Essas doses que o município distribuiu nesta semana são doses que foram doadas, salvo o melhor juízo, pelo estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro, devido a esse surto de influenza. Salvo o melhor juízo, pode não ter sido, pode ter sido só para a capital, e aí eu esteja confundindo, mas foi uma doação, né, e que foi distribuída. E ontem, segunda e ontem, abriu para o público geral, foram um pouco mais de 3 mil doses, e ontem começou a restringir somente crianças de 6 meses a 6 anos, grávidas, né, gestantes e puérperas. São somente essas pessoas que podem receber a vacina a partir de agora. A expectativa é que em abril, reabra a campanha nacional de vacinação e aí sim, com mais doses, possa novamente abrir para o público geral a vacinação. Até lá, só se chegarem outras doações, só se chegarem outras doses. Mas isso, Nogueira, chama atenção porque às vezes a gente conversando com o Charbel aqui, doutor Charbel Cury, conversando com outras pessoas da saúde, e só aproveitando o gancho, amanhã a gente vai estar recebendo aqui o secretário de saúde, o Paulo Irano, e vamos falar também sobre isso, entre outros assuntos, como o fato está no jornal de hoje, de ele acumular a Secretaria de Saúde com a Fundação Municipal de Saúde, mas sem perder o gancho, quando a gente conversa com esse pessoal que é ligado à área de administração de saúde, eles sempre falam que sobra vacina da gripe. Tanto é que ela começa com grupos específicos, trabalhadores da educação, idosos, crianças, e depois abre para o público geral porque tem sobra de doses, sobra de oferta. Mas quando a situação aperta, como é o caso dessa H3N2, e que já temos casos no estado do Rio, sobretudo na capital, de infecções duplas pela Covid e pela influenza, quando isso acontece, a procura pelas vacinas aumenta. E aí, quando a procura aumenta, a oferta às vezes não é a contento como está acontecendo agora. Vamos torcer que novas doses cheguem e que as pessoas tomem como hábito a questão de se vacinar, não só em momentos de dificuldade. Se a gente fizer isso, dificilmente passaremos por momentos de ápices de doenças, porque já vai estar todo mundo imunizado. Agora, quando todo mundo começa a correr atrás, normalmente o vírus já está circulando, Nogueira. Bom, Arnaldo, são 9h07, fechamos por aqui. Quero te agradecer, deixo à vontade, caso queira comentar mais alguma coisa. O prefeito do Rio, a gente falava aqui ontem, meio que prevendo, meio que antecipando aí, mas era uma decisão que ele ainda ia tomar. O Eduardo Paes anunciou ontem, né, que o Rio de Janeiro não terá carnaval de rua, e sim está mantendo aí a Marquês de Sapucaí.
Aí eu também falei, poxa, mas se não tem de rua, para que Marquês com público? Vai sem público, televisão, vamos vender o produto aí. Aí, eu vou falar. não, sim, aí teve até um comentário, e vou te falar de quem, foi do próprio Cristiano, falou, Nogueira, mas tem Maracanã com Fla-Flu com 50 mil pessoas, por que não pode ter a Marquês de Sapucaí? É justificativa do país também. Mas falávamos sobre isso aqui, né, sobre essa possibilidade, e eu não duvido de que ali na frente possa ser remarcado, inclusive, ou adiado, inclusive, o carnaval da Marquês de Sapucaí. É uma forma, inclusive, de separar, porque não é barato. Posso falar a você que eu cheguei a sondar alguns preços, né? Eu tenho vontade de conhecer, não fui ainda ao Rio, já fui ao Maracanã, já fui ao Cristo, conheci boa parte do Rio, mas carnaval no Sambódromo, tenho vontade de, tipo assim, nós campeões também, não gosto de carnaval não, tipo sábado seguinte, para conhecer ali, mas os preços são bem salgados, e ainda assim, ó, tudo esgota num piscar de olhos, salvo cartão de crédito para muita gente aí que parcela em 10 vezes, mas assim, quando eu falo bem salgado, Nogueira, é tipo 1.700, 2.000, 2.500, tem ingresso a R$4.000 por pessoa por dia, R$4.000 em um dia, assim, fora da realidade do padrão de vida do 90% da população brasileira, né? Enfim. Mas em relação ao carnaval de rua, eu tive a oportunidade de conhecer a Rita Fernandes, que é jornalista, colega nossa de profissão, jornalista, e é presidente da Sebastiana, que é a associação dos blocos de rua do Rio de Janeiro. A Rita, eu a conheci porque ela era da área de comunicação da Firjan, né? Tivemos a oportunidade de almoçar juntos uma vez, e pela conversa que eu tive com ela uma vez, e falamos sobre carnaval, falamos sobre o CEPOP, ela não conhecia o CEPOP, né? Enfim, eu tinha certeza que a Rita ia defender a não realização dos desfiles de rua. A posição foi do prefeito Eduardo Paes e prontamente acatada, sem discussão, sem nenhuma confusão em relação a isso. Paes permitiu que os blocos, e sem falar que alguns blocos já tradicionais já tinham descartado a realização antes mesmo de ser uma recomendação da própria Prefeitura do Rio. Agora, a permissão para Sapucaí e para eventos particulares. Qual é a lógica ou a tentativa de lógica nisso aí? É dizer que nesses espaços fechados poderia haver o controle do uso de máscara, né, um certo distanciamento. Acho muito difícil, sabe? Acho muito difícil. Pelo que vimos, inclusive, vamos pegar o exemplo dos estádios. Pega as imagens dos estádios, com o estádio cheio, o Mineirão na festa do Galo, aí, depois de 50 anos, sem ser campeão brasileiro, ou até o jogo do Fluminense, na tentativa aí da vaga direta do Libertadores, que encheu o Maracanã. Você pega jogos do Flamengo também, para não dizer que não estou falando do meu time, que acontece também. Enfim, estou falando de jogos com muito público. As pessoas respeitavam o distanciamento? Estavam todos de máscara? Não estavam. No carnaval isso vai ser possível? O Paes mesmo falou lá atrás, ou tem carnaval ou tem distanciamento. São coisas antagônicas, não com essas palavras, né? Mas ele foi a melhor definição que ele tinha feito. E agora também que se contradizendo, no meu ponto de vista, ao falar que dá para limitar nesses espaços fechados, Nogueira. Mas assim, é o espelho de agora. Daqui a pouco isso pode mudar. E Paes falou tudo aí dessas palavras que você acabou de citar agora. Ou tem o evento, no caso do carnaval, ou tem distanciamento. Fala assim, vamos cumprir todos os protocolos, vamos fazer distanciamento, uso de... A única coisa que vai ser usada aí é o álcool, e não em gel. Brincando para não chorar. Mas... Falando em coronavírus, acabou de subir aí no grupo, o Mário Sérgio está voltando de férias hoje, está no plantão, acabou de subir aí que a França identifica nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações. Então é mais uma preocupação com uma nova variante. A França está passando por um grave surto de Covid. Ontem eu falava aqui com você, Nogueira, que tinha a impressão, e tenho ainda a impressão, embora não seja técnico, não tenha conhecimento na área, de que a Ômicron, era uma variante de maior propagação, mas menos danosa. De forma geral, claro que cada caso é um caso, cada vida é uma vida, mas de forma geral ela causava
menos complicações e óbitos. Essa é a impressão que eu tive, né, lendo o noticiário, e muita gente deve ter tido também acompanhando o noticiário pertinente, que se priva realmente nos fatos, no que está acontecendo na ciência. Essa é a percepção que eu tive. Eu vi uma reportagem ontem, acho que na TV Bandeirantes, na TV aberta, que a OMS começou a apontar isso também, que é uma variante de maior propagação, mas de menor, digamos, violência à saúde da pessoa, né? Digamos, maior agressividade, acho que é o termo mais apropriado para isso, de menor agressividade no organismo do ser humano. É a impressão que a OMS agora também começa a sinalizar, mas tudo muito cauteloso ainda, porque é início de pesquisa, é início de estudo. Agora vem essa da França. Tomara que não se encontre nenhum potencial aí mais danoso à saúde também, né, e que seja mais mutações, que seja realmente só essa questão da propagação e não de maior agressividade à saúde do ser humano. Mas o que a gente fala, enquanto a gente não conseguir vacinar 100% da população, e vai ser difícil a gente chegar a isso, a probabilidade de novas mutações, de novos defeitos no vírus, ela continua alta, né, Nogueira? Torcer para que esses defeitos sejam só um pequenininho, né? Ou até mesmo não existam mais. E como você bem disse, sim, essa variante Ômicron, tecnicamente falando, como os cientistas informam, ela não é de grau importante, não é de relevância importante, né? Ela é preocupante porque ela tem uma virulência muito grande, ela se propaga muito fácil, mas talvez, e aí a ciência está pesquisando ainda, por isso talvez não esteja levando as pessoas aos hospitais, à internação e de fato à UTI ou à morte, porque as pessoas estão vacinadas, a maioria pelo menos está vacinada. Então é um fato. Isso a gente torce também para que se confirme na medida em que eles divulguem aí essa pesquisa. Bom, meu caro Arnaldo, bom dia para você. Vamos seguir aí acompanhando todas as informações aqui pela Folha FM, pelo portal Folha 1, pelo jornal Folha da Manhã. E amanhã, como você já anunciou, a gente confirma o médico secretário de saúde e também agora acumulando aí naturalmente, vamos saber amanhã, né, motivos e se vai ser temporário, a presidência da Fundação de Saúde de Campos também. Grande abraço, bom dia para você, Neto. Bom dia, Nogueira, bom dia a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus permitir. Valeu, a gente volta amanhã com Folha no Ar. Oferecimento do Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.